Trigonometria, questão 2. Vamos à pergunta. Qual a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que marca 5 horas e 10 minutos? Para responder essa questão, vamos analisar algumas coisas. Primeiro, vamos ver aqui no relógio 5 horas e 10 minutos. Tá aqui, ó, 5 horas e 10 minutos. Onde nós temos o ponteiro menorzinho, que mostra as horas, que indica as horas, e o maior que indica os minutos. Então, quando o ponteiro maior, que é o minuto, anda, o de hora também anda. Como ele andou 10 minutos, ele então deslocou um pedacinho, certo? Aí no caso, o que a gente precisa saber é o seguinte: nós temos que verificar o seguinte: uma volta completa forma um ângulo de 360 graus, certo? Uma volta completa. Para saber com relação a uma hora, o que é uma hora? Quando o ponteiro menor sai de um número e vai para outro. Por exemplo, do 5 ao 6, do 4 ao 5. Quando ele desloca de um número para outro, equivale a uma hora. No caso, o ponteiro pequeno. Então, para descobrir qual é o ângulo formado por uma hora, é só pegar que uma volta completa é 360, é só dividir por 12. Por que é 12? Porque tem 12 ponteiros. Então vai ficar 360 dividido por 12, que no caso 30 graus. Então o deslocamento do ponteiro menor durante uma hora é 30 graus, forma um ângulo de 30 graus. Continuando, para responder a questão, é o seguinte: se o deslocamento de uma hora é 30 graus, então do 2 por 3 é 30, do 3 por 4 é 30, do 4 por 5 é mais 30, então já tem um 90. Mas só que está faltando o pequeno deslocamento daqui. No caso, o ponteiro menor, quando ele desloca de uma hora, que no caso, vamos supor, do 5 por 6, ele tem que percorrer uma hora, tem que percorrer os 60 minutos. Só que ele percorreu só 10 minutos. Então nós temos que verificar quanto é o deslocamento com relação a 10 minutos. Como é que você forma a formulazinha, o cálculo? É só pegar o seguinte, fazer assim uma regra de 3, onde nós temos o tempo, que é dado em minutos, e o ângulo, que é dado em graus. Onde, se o ponteiro, para deslocar do 5 por 6, vai precisar de 60 minutos. Então, se ele percorrer 60 minutos, ele vai formar um ângulo de 30 graus. Só que ele deslocou só apenas 10 minutos. Como ele deslocou só 10 minutos, qual será esse ângulo? Então, vai colocar o 10 debaixo do 60 e o x debaixo do 30. Para fazer o cálculo, vai ser o seguinte: aqui vai formar o que? Uma proporção. Como é que você resolve a proporção? Você vai multiplicar os meios pelos extremos, ou multiplicar em x. Assim vai ficar 60 vezes x, 60x, e 10 vezes 30, ou 30 vezes 10, que no caso é 300. Então o x vai ficar 300 dividido por 60, que no caso o x é 5 graus. Então esse pequeno deslocamento vai formar um ângulo de 5 graus. Concluindo a resposta, portanto a medida do ângulo formado é, no caso, o ângulo menor. É 30, do 2 por 3 é 30, do 3 por 4 é 30, do 4 por 5 é 30, e o pequeno deslocamento aqui, com relação a 10 minutos, que no caso é x, é 5. Portanto, se eu somar aqui, vai dar 95 graus. Então, o ângulo formado do menor, entre os ponteiros do menor ângulo, vai ser 95 graus.